noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos numa noite muito especial para a apresentação deste livro, Rezar as Feridas. É uma honra enorme para mim estar aqui presente desde Santa Maria da Feira para poder moderar este evento e fazer parte desta festa da palavra. O meu nome é Rosa Familiar, sou conhecida nas redes sociais por Florialéu, tenho um programa cultural que está aqui hoje comigo ali nas mãos hoje de Jorge para gravar todo este evento e para levar para o mundo também este livro que tenho na minha mão. É uma honra muito grande, muito obrigada pelo convite, é sempre muito bom poder fazer parte de algo que é enaltecer a cultura, dar vida aos livros e, sobretudo, estar connosco. Sem vocês, nada disto podia servir. Um aplauso para vocês terem vindo. E para quem não conhece ainda o autor desta noite, eu vou passar a apresentá-lo. Damianos Pascalis Lelo nasceu a 28 de julho de 1982 em Aimalidin, na Indonésia, e reside em Portugal desde 2009. É religioso missionário da Congregação do Verbo Divino e formou-se em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Para além da sua vocação, o Damião é um apaixonado pela leitura, por caminhadas, música, valoriza profundamente o silêncio e as suas viagens interiores. Hoje, traz-nos esta nossa obra poética, uma nova obra, depois de ouvir as palavras, que será apresentada aqui formalmente, daqui a pouco, pelo Sr. Padre José Antunes da Silva. Vamos dar início de uma forma muito especial e, para isso, eu vou dar a palavra precisamente ao Damião. Vamos recebê-lo aqui no palco para uma prece, para uma memória, para uma palavra a um irmão, Carlos Matos Viais, que partiu desta vida terrena, mas que está certamente aqui a deliciar-se com tudo isto que vai acontecer aqui durante esta noite. Ele vai também declamar um poema, ancorar, e depois teremos aqui como prelúdio a dinâmica A Prece de uma Criança, apresentada por Gonçalo Piteiros, que já está ali prontinho no piano, e pelas crianças do Centro Paroquial do Seio. Sejam todos muito bem-vindos e tenham uma noite memorável. Sr. Padre Damião. Boa noite a todos e a todas. Digo-vos que estou um bocadinho abatido diante da morte, esta ferida infinita que carregamos. Vamos prestar homenagem ao nosso irmão, amigo, confrade, para Carlos Matos. Vivemos juntos quase 6 anos. É um homem de silêncio. Que a sua alma descanse em paz. Amém. Ancorar. Tão ardente é o meu desejo de ser simplesmente criança, cuja afeição é prestar atenção ao enigma, ao segredo que engata a alma na esfera arquetípica. Tão ardente é o meu desejo de ancorar o símbolo umbilical nas mãos mansas e secretas do escuro, que nutrem de mansidão e ninham de amparo. Tão ardente é o meu desejo. Ancorajo-me a lançar-me para os braços do mistério absoluto, implicado nele. Abro o peito à força da sua atração.
tão ardente o meu desejo de ser trapista no círculo segmento fonológico, cuja excelsa métrica reclama o abandono, feito de peito vazio de fascínio. Tão ardente o meu desejo de me deixar no ombro atraente, ombro de sombra prototípica, sem coragem como pronto. Atiro-me para o vale profundo, onde posso abrir a caixa de selo do mistério e provar o flagrante encontro genuíno. Meu pai, por esta prece de quem tem bom coração, de rezar ninguém se esquece nos momentos de maior aflição. Quero que voltes à terra e ser o teu mensageiro. Vou subir àquela serra para ver se te vejo primeiro. Quero andar sempre contigo e rezar de joelhos, ser o teu melhor amigo, ser a mim a quem pedes conselhos, alugar uma aeronave para voar até ao céu, despir o véu da terra, acaba a guerra e ser um lugar só meu e teu. Faça-se a tua vontade, viver verdade e minha vida é tua. Viver a verdade, minha vida é tua. Meu pai, por esta prece de quem tem bom coração, de rezar já não me esquece, Senhor, por esta oração.
Muito obrigada ao Sr. Fazendeiro, muito obrigada, Gonçalo, por esta melodia tão bonita e por este rezar de uma forma tão simbólica e tão bonita pelas crianças. Parabéns a todos. E vamos continuar. Convido agora o Sr. Padre José Antunes e o Sr. Damião, o autor deste livro, a juntarem-se aqui comigo na mesa para darmos seguimento à apresentação deste livro. E prosseguimos com o nosso programa desta noite. Convido para umas breves palavras o Sr. Padre Valentim Gonçalves. O Sr. Padre Valentim é o coordenador e superior da comunidade de São Turcato, onde o nosso autor reside, e é também capelão da Basílica de São Turcato. Um forte aplauso para ele. O meu papel é só um, dar a todos as boas-vindas e ao mesmo tempo manifestar a nossa gratidão por estarem aqui presentes. E isto porquê? Porque, de facto, um evento como este é sempre um evento cultural. E reparem que a humanidade sem cultura desce do seu nível. E temos necessidade disto, até porque lembramos bem que aquele aforismo dos romanos, panem et circenses, pão e circo. Hoje diríamos comida e gozar a vida. Isto é muito pouco, pelo contrário, quando o pensamento se põe a trabalhar, então não há força mais transformadora do que essa. E por isso, muito obrigado naturalmente ao autor deste livro, em primeiro lugar à Rosa Ilhareiro, porque representando aquela entidade culturando, ela vai promovendo exatamente essas ações. Muito obrigado naturalmente ao Padre Damião, porque de facto alguém vai falar dele depois, provavelmente eu não quero alientar nada. Muito obrigado ao Padre Antunes, que com a sua sabedoria e a sua experiência nos fará entender melhor o que é que estamos a fazer. E muito obrigado àquela equipa fantástica que trabalhou aqui e que preparou isto já me parece. O salão, aquele salão onde estávamos habituados, velhinho, assim, está muito bonito e, sobretudo, com muita dedicação, muito interesse. E muito obrigado a essa equipa e muito obrigado a todos aqueles que vão ter uma intervenção mais direta sobre este ato. E da minha parte, naturalmente, cantar música, não estou a esquecer. Muito obrigado, Gonçalo. E o resto é Constituição. Muito obrigado e parabéns a São Lourenço de Sena. Continua a levantar a fasquia. Muito obrigada ao Sr. Padre Valentim pelas suas palavras. Nós vamos continuar e vamos agora escutar um tema, Tempestade da Vida. É uma composição do Gonçalo Piteis, que está aqui ao meu lado e que merece aquele grande aplauso, porque é merecedor disso. Está a fazer um trabalho meritório. Parabéns pela voz e pelo talento. A saudade eterna cria grande aval, causa forte dor e no peito mental. Como tudo, nada é para sempre. Difícil entender que com o choro é diferente. Genes vêm e não é algo natural, como depois do trovão surgir em raios do sol. A tempestade da vida verão nasce, não existe. Confessa
saída de uma face tão triste, o silêncio noturno, mas que o espelho refletirá. A perceber-te acho que não podes olhar para trás, para onde ti saco de bancar. Mostra a tua força e continua a tua estrada. Tal como tudo, nada é para sempre. Difícil é entender que connosco não é diferente. Gesto igual é algo natural, como depois do trovão surgirem raios de sol. Esta é a estrada da vida que causa ferida, mas compensará. Basta teres cabeça erguida, teres fé na corrida e amor ao que fazes. Pois quem espera sempre alcança, pois sempre há abundância após a tempestade. Obrigada aos dois. E vamos continuar, vamos chamar agora ao palco a professora Elisa Silva para declamar a prosa O Peso Cotidiano. Está na página 16, se alguém quiser acompanhar aí com os vossos livros na mão, se quiserem acompanhar a leitura. O peso cotidiano. Turbilhão da trama da vida, da contradição existencial, estremece a minha devida atenção. E os meus ombros trépidos não suportam o chumbo. Entre o ideal do desejo e o punhado de responsabilidade e corresponsabilidade. Na era dos inumeráveis caminhos possíveis de salsa, saber distinguir o ideal do desejo, turbina que impulsiona descendo a gramática adequada, ou como convém, é um caso sério. Às vezes, a rajada e as ondas encostam-se ao porto, revestido de neblina rosada em que não quero ancorar. E não tenho a vez o chave mestra para ceifar a cifra do sentido íntegro pela qual constantemente vivo. Não sei se a labuta em difundir o perfume do lúcido sentido do cotidiano, em fazer-me do dia, é o nome da alma enamorada que se apaixona pelo abecedário do ideal, do desejo de viver na sageza de transcender a condição do humano, sem se deixar engolir pela túrbida toca de tibieza. E vamos continuar. Chegamos agora ao momento central da nossa sessão desta noite. Vamos ouvir o Sr. Padre José Antunes da Silva, natural de Castelo Branco e membro da Congregação do Verbo Divino, possui uma vasta experiência missionária e intercultural, tendo passado pelo Ghana e dedicado muitos anos à pastoral universitária em Guimarães. Exerceu cargos de elevada responsabilidade como superior provincial em Portugal e membro do Conselho Geral em Roma durante 12 anos. Como teólogo especialista em diálogo profético, vai ajudar-nos a mergulhar na obra de Damião Lelo. Tem a palavra. Okay, obrigado. Boa noite. O Padre Damião, o autor do livro, pediu-me para fazer da apresentação. Eu perguntei-lhe quanto tempo é que eu tinha, ele disse-me que tinha 20 minutos. Vamos ver se eu consigo ocupá-los. Portanto, li o livro e tomei algumas notas que queria agora partilhar convosco.
Portanto, a leitura do livro Rezar as Feridas, a mim, fez-me regressar ao tema do último capítulo geral da nossa congregação, dos Missionários do Verbo Divino, que tinha como título Brilha a vossa luz diante dos homens, discípulos fiéis e criativos no mundo ferido. De facto, há feridas na nossa vida pessoal, nas nossas comunidades e no mundo em geral, feridas que são consequência de preconceitos, egoísmo, guerras, abuso de poder. Há igualmente pessoas que são vítimas da intolerância, do racismo e do fundamentalismo. Para além disso, a nossa casa comum, planeta Terra, sofre através da falta de cuidado com a natureza e a exploração descontrolada dos recursos naturais. Perante este cenário, o mundo ferido é o lugar onde somos chamados a ser testemunhas da luz, missionários do Verbo Divino. O nosso capítulo geral chamava-nos a curar as feridas que existem em nós, na Igreja e no mundo. Todavia, penso que o Damião Lelo dá um passo em frente. Não basta curar as feridas, é necessário rezar as feridas. Daí supõe o título deste livro de poemas em boa hora publicado. É pertinente recordar que o nome dado a este livro nos remete para um poema com o mesmo título, já incluído no primeiro livro, chamado Urdir a Distância. E nesse livro havia um poema com este título, Rezar as Feridas, onde o autor diz que entrou no oratório, e cito, rezei as minhas feridas e as do mundo. Parece-me que este segundo livro do Padre Damião é fruto desse exercício orante. O livro Rezar as Feridas abre com um poema chamado Propensão Poética, onde o autor revela o objetivo deste exercício quando afirma, e cito, que o rezar afina o olfato, o olhar humano, o tato, os ouvidos e o coração de escuta, escancara o umbral dos sentidos para diagnosticar o mofo divisivo escondido na fundura do ser. Mas, segundo ele, a oração exige método e disciplina, exercitar o corpo e a alma. Poema após poema, o caminho conduz o leitor à meta, que não é mais do que a rendição incondicional àquele, com letra grande, que pode despojar-nos do nosso ego e deste modo curar as feridas, as nossas e as do mundo. Um livro de poesia dá asa naturalmente a múltiplas leituras. A leitura que vou fazer é pessoal, muito pessoal, e desenvolve-se em 3 momentos que não são distantes, mas dialogam entre si. No primeiro momento, no livro, somos confrontados com uma visão pessimista do homem, do mundo e da sociedade. O leitor, neste caso a minha pessoa, fica com a impressão de que os poemas traçam um retrato sombrio do mundo. Não faltam alusões à apatia, que nega o acesso ao outro, a um mundo à deriva, onde o parecer e o ter valem mais que o ser, onde há poluição cognitiva, e o jovem digital é um título de um dos poemas, que somos todos nós, ingere sem saber gerir o veneno panótico da obscuridade e nihilidade. O poeta tem consciência desta realidade absurda e asfixiante e sonha, diríamos, encontrar um caminho para se libertar do passado, moribundo, desmedidamente anestesiado do presente, melancólico, a miúdo tóxico, e enfrentar o futuro incerto, demasiado incerto. Damião Lelo reconhece que a morte de Deus, apregoada por filósofos e não só, condiciona a vida pessoal e social, porque onde falta Deus, o humano está em risco. E cito um poema: no lar onde o pai está ausente ou morto, o humano abeira-se do precipício da solidão. A lareira apaga-se, a casa entenebece. Todavia, num segundo momento, vemos que há ainda razões para ter esperança.
há nestes versos uma consciência aguda da prisão interior e exterior em que o ser humano se encontra e que o impedem de realizar a sua verdadeira vocação. Porém, todo homem deseja superar-se a si próprio e libertar-se das amarras e das seduções com que a sociedade o controla. Na verdade, é o desejo de algo belo e bom que nos move. Tão ardente é o meu desejo, escreve o poeta, que posso, e cito, lançar-me para os braços do mistério absoluto. O poeta convida o leitor a fazer o seu próprio percurso, a reconhecer a situação apática da sua vida, a dar nome aos seus desejos mais íntimos, a enfrentar os medos e a erguer-se. Crês que o dia mole é refastelado? És feito para te pôres de pé, ergue-te, diz um dos poemas. O poeta desafia-nos a sair da mediocridade e do anonimato das massas, passando do porquê ao como, da proeza, que me inventa e do qual me sirvo para irrigar a eira lisa da existência. E no terceiro momento, o livro convida o leitor a comprometer-se, a agir, a tomar uma decisão, ou, para usar as palavras do autor, passar da escuta atenta à solicitude. Título da última secção do livro. Aqui as palavras dão voz plena aos sussurros que já vinham aflorando nas páginas anteriores. Os poemas são como asas que nos elevam, nos impelem a levantar do chão e a responder ao apelo a cuidar do outro. O poema, intitulado Domingo Samaritano, representa os gestos solidários de tantas pessoas que, tal como o samaritano da parábola, se aproximam de quem sofre e cuidam das feridas do corpo e da alma. O romancista sul-africano Alan Paton foi um corajoso opositor do apartheid. Num dos seus romances, uma das personagens diz: quando eu for lá para cima, para o céu, claro, quando eu for lá para cima, tal como é a minha intenção, o grande juiz dirá: onde estão as tuas feridas? E se eu disser que não tenho nenhuma ferida, ele dirá: mas não havia nada por que lutar? Lutar por aquilo que acreditamos pode deixar marcas dolorosas na nossa vida e no nosso corpo. Mas estamos em boa companhia, porque o ressuscitado é um Deus ferido. Quando os discípulos de Jesus contaram a Tomé que o Senhor ressuscitara e lhes tinha aparecido, não acreditou. 8 dias depois, Jesus apareceu de novo aos discípulos e, dirigindo-se a Tomé, disse: olha as minhas mãos, chega o teu dedo, estende a tua mão e põe-na no meu peito. As chagas de Cristo são o sinal mais precioso do seu amor. Rosalía, uma cantora espanhola atualmente de grande sucesso, tem uma canção intitulada em italiano que está assim: Mio Cristo piange diamanti. O meu Cristo chora diamantes. Uma canção belíssima. Aconselho a escutá-la. Mio Cristo piange diamanti. A metáfora do Cristo que chora diamantes sugere que o sofrimento pode converter-se em algo muito precioso. Uma das orações da liturgia do tempo pascal, que estamos a viver agora, refere que Jesus apareceu aos discípulos com os sinais da sua glória. As chagas que os cravos deixaram nas suas mãos e nos seus pés são os sinais da glória de Cristo e dão credibilidade à sua presença. Na cruz, Ele lavou os nossos pecados no seu corpo, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, fomos curados. Um carmelita francês do século XVII, Frei Lourenço da Ressurreição, numa das suas cartas diz que na oração não devemos usar muitas palavras, pois muitas palavras e discursos longos são frequentemente ocasião de divagação. E Frei Lourenço aconselha o seguinte: mantendo-vos em oração diante de Deus,
como um mendigo mudo ou como um paralítico à porta de um homem rico. No fim do caminho do livro, claro, tudo deve convergir para a delicadeza da oração. Porque, no dizer do Damiano Lelo, no silêncio orante, estar atento à presença à nossa espera. Aí, mudos como um mendigo, paralíticos à porta de um homem rico, contemplando as chagas gloriosas de Cristo, podemos rezar as feridas, as nossas e as do mundo. No derradeiro poema, o leitor ferido, mudo ou paralítico, é convidado a rezar ao Deus dos feridos. Nesse gesto, de certo encontrará respostas às dúvidas, inquirições e também protestos de quem olha para o mundo e vê quantas feridas estão abertas. A resposta, segundo o nosso autor, é entregar-se sem condições prévias ao Deus dos feridos. O orante ferido, e somos todos nós, pede a Deus, e cito, que lhe dê o adoçante das sílabas, para saber dulcificar e dar nome aos meus sintomas que coabitam comigo. O orante reconhece como é, mas não fica ensimismado nos próprios problemas e feridas. Pelo contrário, pede força e coragem para estar atento aos outros que sofrem. Um dos poemas diz assim: meu Deus dos feridos, reveste-me do manto perfumado da caridade e despoja-me do meu ego para fazer da vida um dom, antídoto contra a súbita apatia, podridão do coração. Oxalá possa o leitor descobrir nestes versos um incentivo para não ter medo de enfrentar os fantasmas e as feridas que há em cada um de nós, na sociedade e no mundo em que vivemos, e opte por orar, pelo rezar atento, para que deste modo, e cito um dos poemas, arriscar sondar as coisas fundantes, enveredar a senda pela profundidade silente, apreendendo a possibilidade de ser e fazer emergir do murmurar secreto a gentileza. A terminar, quero fazer 4 observações e uma prece. As observações. Está de parabéns o autor por ter dado à estampa este segundo livro. Já o disse, falta-lhe o índice. O primeiro também não tinha índice. Espero que o terceiro tenha índice para a gente facilmente encontrar os poemas. Mas está de parabéns o autor por ter dado à estampa este segundo livro. E tal como o primeiro, nota-se trabalho intenso de escrita e uma notável mestria da língua portuguesa. Confesso que tive de procurar no dicionário o número significativo de palavras, pois o autor utiliza um vocabulário rico e elaborado e, sendo estrangeiro, maneja com grande perícia a língua portuguesa. Vejam só estes exemplos que eu tive de ir ao dicionário e já esqueci o significado. Delibar, aruga, panóptico, eivar, surval, vácuo, arbol, zuir, etc, etc. Segunda observação. No primeiro livro, Urdir a Distância, havia várias referências ao país natal do autor, a Indonésia, a família, a sua cultura, assim como ao choque cultural que viveu ao chegar a um país estrangeiro. Neste livro, já há poucos vestígios desse tempo. A certa altura, o autor ainda diz: dos meus entes queridos despedi-me para estender a minha alma ao outro, diferente de nós. Também a fase do choque cultural, que foi trabalhada anteriormente no primeiro livro, parece agora estar ultrapassada. O poema, intitulado Quarto Universidade, onde esse tema é aflorado, termina com uma grande abertura de espírito à diferença. Cada verso é diverso som, onde prescruto o tom da diversidade. Terceira observação. Eu notei no livro, e espero não estar equivocado, que há nos poemas algumas alusões ao contexto social e geográfico onde o autor agora vive, o Vale de São Trocato, o Minho. Por exemplo,
aparece várias vezes a palavra eira, tão presente na etnografia rural do Minho, ou a referência à vinha e ao clima chuvoso e ao nevoeiro, tão familiares no norte de Portugal e tão raros na minha terra. Quarta observação. Todo romancista e todo poeta tem os seus autores preferidos, onde vai buscar inspiração e constituem como que a sua genealogia literária. Não sei se isto é verdade, se não, mas ao ler estes poemas pressenti alguma ligação com a poesia de Daniel Faria, um poeta que muito admiro. Se Daniel Faria foi ou é inspiração, Damião Lelo está muito bem acompanhado. E termino com uma prece. Porque amanhã, 1º domingo de maio, é o Dia da Mãe, encerro estas breves notas com uma prece tomada do poema Tamanha Sede, que está aqui. Esse poema diz a certa altura, e amanhã é o Dia da Mãe: Mãe, tenho sede, tamanha sede, esparge em mim a substância do teu materno rosto. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Padre José Antunes, pela sua reflexão extraordinária. E agora seguimos para um momento musical com A Gente Vai Continuar, de Jorge Palma. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu a ter mais cartas para dar. Enquanto alguns fazem figuras, outros sucumbem à derrota. Chega a hora que tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para dar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para dar, todos nós pagamos por tudo que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. E depende se é uma besta de bacar todos os anos. Eu ligo para uma maluca, sabe quanto vale o anjo. Enquanto houver estrada para dar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para dar.
Teresa Macedo para declamar o poema Gente de Papel e Tinta. Boa noite. O homem comum diria que a vida da gente é procurar nos problemas do dia-a-dia, do cotidiano, a grandeza da benevolência e da caridade. Porém, o poeta, o padre Damião, escreveu assim no poema Gente de Papel e Tinta. É esta a vida da gente. Tentar escrutinar a perspectiva cativante, a ótica que nutre de tinta benigna, neste tempo tenebroso, que resta confuso, que solta a substância maligna. É esta a vida da gente, tentar segurar o que subsiste, a súmula suspensa na penumbra da estação do tempo, resistente ao roubo da inesperada mutação de papel e tinta, em que as lágrimas quentes instalam a página inquietante, em que a alma é quebrantada por solidão afagante. É esta a vida da gente, socorrer a seiva, ceifando o trigo do perpétuo riso, capaz de saciar o coração sedento de gozo estético. É esta a vida da gente, arriscar a sondar as coisas fundantes, enveredar a senda pela profundidade silente, aprendendo a possibilidade de ser. É esta a vida da gente, fazer emergir do murmurar secreto a gentileza, a fim de respirar do universo este bem-aventurado verso unificante. A bondade é a grandeza. Macedo, e vamos agora finalmente ouvir o autor. Vamos ouvir o autor Damiano Lelo, irá partilhar connosco uma breve abordagem e também alguns agradecimentos. Agora o palco é todo dele. Boa noite a todos, mais uma vez. Acho que nós estamos em sintonia. Eu não vou prolongar mais aquilo que o padre José Antunes falou. Está incutido ou contido naquilo que preparei. Estamos a atravessar um tempo cinzento, em que a nova ordem sobrepõe-se ao canhão, pondo de lado o quinhão de viver. Parece que a graça não existe. O padre José Antunes diz muito bem que é um bocadinho um autor pessimista. E daquele poema breve, Rezar as Feridas, surge numa temperatura amena, fria, apesar de carregar de brio, de coragem. O poema deixa-nos suspensos nesta pergunta: quais são as feridas? Quais são as minhas feridas e as feridas do mundo? E agora podemos detectar e rezar, ver, tocar, sentir, cheirar. Há um poeta italiano, Ungaretti, que na sua obra A Vida de um Homem diz assim: não há ninguém entre nós sem voz que esteja impedido de rezar. Ninguém está impedido de rezar. Em outubro de 2024, eu concluí o manuscrito deste livro, Rezar as Feridas. Antes de reler, de desengordurar o texto, deixai-o a respirar, a descansar um pouco. E naqueles dias colhi uma lição, que é uma lição de saltar, de passar, ou podemos dizer como cristãos,
uma lição de Páscoa. Saltar ou passar de um sussurro normal, como um poeta, para um clamor desconcertante. Das ideias à realidade. Das ideias à situação concreta. E digo que este livro tem um traço muito existencial e político. Tem lá um poema que é um bocadinho, eu peço desculpa dizer isso, tem gatos, sim, tem habitação, etc., aquelas zanga, etc. E depois apatia. Hoje vivemos nesta recusa, ou na linguagem de Byung-Chul, há uma expulsão do outro. E o livro tem este pedaço. Mas rezar, aquilo que quero cultivar, incutir, é concentração e fluir. E termino já para não prolongar mais, porque está tudo dito. Por que temos que fazer silêncio? Prestar atenção. Há uma escritora brasileira, no seu livro Câmara Lenta, diz assim, Marília Garcia, o nome dela: se a gente prestar atenção e fizer silêncio, pode ser que ouça alguma mensagem perdida no ar. Há uma mensagem ao nosso redor. E já não quero falar mais. É assim, porque este livro também tem, logo no início tem gratidão e termina com a súplica. Mas a gratidão normalmente nós rezamos, aquilo que os nossos bisavós, pais, os catequistas nos ensinaram é rezar, também é agradecer. Mas agradecer a uma pessoa. Então quero manifestar a minha gratidão a Cristina Borges, amiga, pela sua gentileza. Ela é de Lisboa e proximidade. Ela que me incentiva a escrever, a cultivar este gosto literário. Ela diz-me sempre: Damião, se quiseres escrever sobre amor, Portugal é um país cheio de amor. Já não presta, disse ela a mim. A oficina da escrita editora, que continua a desafiar-me para a escrita criativa, pelas suas palavras de estímulo e confiança. Quando eu enviei o manuscrito, a oficina disse assim: este livro tem todos os recursos literários. E depois eu perguntei: é para publicar? A Letícia, que a organiza, é para avançar. É para avançar. Muito obrigado ao presidente da Junta, Vítor Fernandes, pela presença, amizade, também apoio. A Rosa Flor, ao Jorge, da Rádio Inculturando, pela divulgação, diálogo e perguntas que me fazem habitar na essência. Às vezes não estou preparado e não sei responder às perguntas feitas por eles. Ao Gonçalo, pela paciência, pela voz, a habilidade musical que nos ajuda esta noite. Aos jornais, jornal O Conquistador, na pessoa do padre Paulino, não se está, Contato SFD, na pessoa do padre Antônio Leite, vi há pouco tempo aí, Sete Margens, na pessoa de Antônio Marujo. São espaços onde
podemos habitar. Ao padre José Antunes, pela sua excelente leitura e apresentação, e fico muito grato, pelo menos mais um português que compreende os meus livros. Depois da Cristina Borges, pelo menos tenho um confrade que me compreende, e transmito-vos que foi ele que fez a recensão em inglês ao primeiro livro. É uma leitura, uma abordagem muito intercultural, e até ele captou aquilo que eu escrevi, mesmo da Indonésia até Portugal. Portanto, bem-aja pela amabilidade, pela leitura muito profunda. Grato por me compreender. E as três amigas, Teresa Macedo, Elisa Silva, Bernadette Fernandes. Elisa costuma ouvir aquele podcast, vídeo, etc., mas hoje à noite ouvimos diretamente pela sua voz, por este gosto literário. Aos meus confrades da comunidade de São Trocado, transmito isso, pela compreensão mútua e confiança recíproca. Às vezes eles têm de ter muita paciência, porque eu tenho de descansar e outros querem já cantar, porque a poesia necessita muito de silêncio. Bem-aja por este ambiente muito agradável entre nós, pelos confrades da comunidade de Guimarães, do Cavim, aos padres do Arciprestado Guimarães, Fizela, pela presença e simpatia, e ao centro social daqui da paróquia, e transmito que a venda destes dois livros, 50% destina-se para este centro. Portanto, este gesto solidário estou muito grato por querer colaborar neste pedaço cultural, esta arte, esta finura, esta sabedoria. Quase a capa do livro está tudo ali. Está muito bem, parabéns. Ao Conselho Econômico de São Lourenço, pelo seu sim, a minha solicitação. E já é muito. Aos paroquianos, aos movimentos, a todos e a cada um. De coração sincero, o bem-aja. E termino mesmo já, porque eu não costumo falar muito. Rezar também é fazer nascer o grito das entranhas. E termino com um poema de Rainer Maria Rilke, poeta austríaco. Diz assim: os versos não são, como imaginam as pessoas, simples sentimentos. Eles são experiências. Chegam a fazer parte das nossas entranhas, convertem-se em gesto do nosso ser. Quando já não têm nome e não se distinguem de nós mesmos, só então é que pode suceder a primeira palavra de um verso que brota. Os versos são a vida, porque jorra das entranhas. Muito obrigada. E foram as palavras do autor. E vamos prosseguir, vamos ouvir agora a professora Bernadette Fernandes com o poema Mãe, seguindo-se a atuação do coro Sentimento com o tema Alma, Vida e Coração. O poema Mãe é a partir do poema de Eugênio de Andrade.
Então, vamos lá, mãe. Maria, Mãe dos fiéis, tenho sede, tamanha sede, um nítido e urgente desejo do teu rosto. Despertas o botão adormecido, a audácia de dizer sim à vida. E se o que está por vir for imperfeição, deixe-o germinar ou não. Se neste mundo do século XXI, ferido, desértico, tosco, fosco, me reclamar a alma e o corpo, ofereço-nos ou não. Se o vinho da aleluia faltar, se a ânfora da poesia esvaziar, enche-las da beleza do Evangelho ou da leveza do outro vinho. Bendita Mãe dos fiéis, minha Mãe, neste tempo a contratempo, peço-te que me fortalece, que me expande. Peço-te o coração em sinfonia. Mãe, dás-me ou não? Muito obrigada. E claro que eu não podia deixar de ler um poema. Isto é surpresa. Espero que goste da escolha. É assim, eu abri pela primeira vez este livro, quando me foi oferecido na rádio, e abri este poema. E coloquei aqui para que quando viesse cá, o lesse. Foi o primeiro poema que eu li deste livro e que é um poema fantástico. Intitula-se Quero distar-me, quero ser lírico. Custa a monotonia de compor a vida, tecida na juntura do imediatismo, da aparência, da reza, do sucesso, engolida pelo cronómetro medíocre, e a métrica natural e sobrenatural desvanece. Posso estar enganado, mas quero distar-me, longe do poder, longe do mérito, longe de aplausos, longe de títulos, longe do terror. Quero habitar em não lugar. O que será? Talvez um erro. Contudo, vejo a vez provável em que posso abraçar o vazio e esvaziar-me, vazio de paixões malignas, para aprender a rezar por dentro e a acolher o eco do infinito que faz rebentar a torrente de autenticidade, vazio da tirania em troca de genuíno. Vivo é o apetite de ser livre, de não me amarrar às promessas dolorosas da autoilusão. Quero ser livre. A única maneira de sustentar a liberdade interior, apesar de beber o cálice amargo até à borra, quero ser lírico. Quero afrutar intensamente a pulsação do lirismo, aquele que palpita dentro de mim. Daniel Era. Fantástico este poema, muito fantástico este poema, sem dúvida. Daniel, uma palavra lá para casa. Queres ser seu padre a dizer uma palavra lá para o mundo inteiro, uma mensagem de fortaleza através da palavra, através da poesia? Um improviso. Vamos lá. Vamos descobrir que é um livro muito diferente do primeiro. No primeiro não se encontra grandes citações, etc. Mas tem aqui este livro, tem logo que é o ponto negro no espaço branco. E depois o ponto branco no espaço negro.
nós estamos a caminhar nessa fronteira. A esperança. E este autor, que é Jordan Peterson, canadiano, ele bebe muito da espiritualidade, da filosofia chinesa, o sonho, a esperança, lança a luz sobre os vales tenebrosos. Não podemos perder sonho nem esperança. E assim que terminamos com esta mensagem de sonho e de esperança, que é o que todos nós precisamos de sonhar e ter sempre esperança para um mundo melhor. E para finalizar esta noite memorável, vamos ouvir a música Um Amigo é um Bem. Agradeço profundamente a vossa presença, terem vindo todos nesta noite a ouvir palavras tão bonitas de Daniel Lelo. Agradeço também o convite, foi uma honra poder estar aqui. Agradeço também aos músicos que abrilhantaram tudo isto, às declamadoras que também o fizeram com todo o mérito, às crianças, a todos que brilharam aqui, porque vocês desse lado também brilham, apesar de estarem sentados, a vocês nada disto fazia sentido. O autor estará disponível a seguir para autógrafos, não se esqueçam, não se vão embora sem a mensagem do autor, e também temos um porto de honra para poderem conviver, conversar, conhecerem-se uns aos outros e serem sobretudo felizes. Muito, muito obrigada da minha parte, até à próxima, fiquem bem, fiquem com música. Assim dizeste uma senhora que se chama Edith. Um amigo é um bem, um tesouro que se tem. Sois vós, és as estrelas que nos guiam mais além. São momentos bons e maus nesta estrada percorrida, e digo mais, não nos trocava por nada nesta vida. E talvez um dia chegue a hora do adeus, deixar-nos acompanhar, amigos meus. O meu irá Mesmo longe, Deus estás perto ao pé de mim. Pois de amigos é assim. Um amigo é um irmão, nosso pensar, nossa mão. Meus amigos, estais aqui, para vós canto esta canção.